Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de polinômios. Vem comigo, ó. Toda função f é de C em C, ou seja, dos números complexos nos números complexos, definida por f de x igual a n que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 que multiplica x elevado a n menos 2, e continuando com essa lógica até chegarmos aqui, ó, a 2 vezes x ao quadrado mais a 1 vezes x mais a 0, com n natural, ou seja, n de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito, e a n diferente de 0, ou seja, o coeficiente do primeiro termo aqui diferente de 0. Essa função é denominada função polinomial de grau n. Por que de grau n? Porque como a n é diferente de 0, a gente garante que pelo menos o termo x elevado a n vai existir aqui nessa função. Então, ela é denominada função polinomial de grau n. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Vem comigo. Exemplo 1, pessoal. Tenho aqui, ó, 4 funções polinomiais. A primeira, uma função polinomial de grau 1, f de x igual a 2x menos 1, né? Repara aqui, ó, o primeiro termo tem grau 1, o segundo termo é o termo independente, de grau 0. Então, o maior grau dessa função é o grau 1. Por isso, função polinomial de grau 1. Olha o exemplo da letra B. X ao cubo mais 8x² mais x é uma função polinomial de grau 3, porque olhando para os três termos, o termo de maior grau é o de expoente 3. Muito bem, continuando. Aqui eu tenho uma função polinomial de grau 4, que é x² menos i. E por último, uma função polinomial de grau 0, porque eu tenho apenas aqui o termo independente. Vamos olhar mais um outro exemplo? Exemplo 2, pessoal. Vamos discutir o grau da função polinomial f de x igual m ao quadrado menos 1 que multiplica x ao quadrado mais 1 menos m que multiplica x somado com 4. Aqui a gente vai aplicar o conhecimento que a gente ganhou no exemplo anterior e na definição de função polinomial. Se eu quero discutir o grau, eu quero saber o seguinte: qual é o valor de m que me dará aqui uma função polinomial de grau 2? Qual o valor de m que me dará aqui uma função polinomial de grau 1? Ou, de repente, qual o valor de m que me dará aqui uma função polinomial de grau 0? Será que as três situações são possíveis aqui? Vamos dar uma olhada. Bem, pessoal, repara aqui, para você conseguir aqui uma função polinomial de grau 2, é necessário que esse coeficiente ele seja o quê? Diferente de 0. Então, vamos aplicar isso aqui, ó. M ao quadrado menos 1 precisa ser diferente de 0 para que nós consigamos aqui uma função de grau 2, tudo bem? Mas se m ao quadrado menos 1 é diferente de 0, quer dizer que m ao quadrado é diferente de 1, ou ainda que m é diferente de mais ou menos raiz quadrada de 1. E finalizando, m precisa ser diferente de mais ou menos 1. Né? Então vamos lá, para que a gente consiga aqui uma função polinomial de grau 2, é necessário que o m seja diferente de 1 ou menos 1. Agora, pessoal, para que a nossa função seja uma função de grau 1, é necessário que 1 menos m seja diferente de 0. Ou ainda que menos m seja diferente de menos 1. E finalizando, m precisa ser diferente de 1, ok? Resumo então, pessoal, do nosso exercício. Presta atenção aqui, ó. Se você tem m igual a 1, repara que a gente vai anular esse cara aqui, ok? Isso vai dar 0. Vai anular esse cara aqui e você vai ter a função f de x igual a 4. Agora, se m for igual a menos 1, repara que você continua anulando esse cara aqui. Aqui você fica com m igual a menos 1, então menos m é igual a 1, ou seja, 1 menos m dá 2. Eu vou ficar aqui com a função 2x mais 4. Agora, se m é diferente de mais ou menos 1,
nós temos uma função de grau 2. Então, o resumo é, se m é igual a 1, eu tenho uma função de grau 0. Se m é igual a menos 1, eu tenho uma função de grau 1. Agora, se m é diferente de 1 e menos 1, eu tenho uma função de grau 2, que aí pode ser qualquer função, porque vai depender aqui do valor de m. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Bem, pessoal, você viu que a gente começou falando de função polinomial. Mas, no caso, a gente vai tratar essas funções polinomiais apenas como polinômios. Então, um polinômio, como você viu, ele pode ter grau n se ele tiver aquela forma de função polinomial. Então, nós podemos ter um polinômio de grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 e assim por diante. A gente vai dar uma olhadinha agora no que é um polinômio identicamente nulo. Vem comigo. Então, pessoal, todo polinômio p de x, daquele jeitinho que a gente viu lá no início, onde os coeficientes são todos iguais a zero, ele é chamado de polinômio identicamente nulo. Ou seja, resumindo, é isso aqui, ó, é o p de x igual a zero. Esse cara é chamado de polinômio identicamente nulo. Vamos ver uma aplicação desse conhecimento no próximo exemplo? Vem comigo. Exemplo 3 para a gente fechar a aula de hoje, pessoal. Vamos encontrar mn e k para que esse polinômio aqui seja identicamente nulo. Bem, se ele é um polinômio identicamente nulo, quer dizer que todos os coeficientes são iguais a zero. Então, o coeficiente de x ao cubo precisa ser igual a zero. Então, vem aqui, ó, 4m menos 2 precisa ser igual a zero. Ou seja, 4m precisa ser igual a 2, m precisa ser igual a 2 sobre 4, ou ainda m precisa ser igual a 1 meio. Muito bem, a mesma coisa tem que acontecer aqui. O coeficiente de x ao quadrado precisa ser igual a zero. Então, 9 menos n ao quadrado precisa ser igual a zero, ou ainda, menos n quadrado precisa ser igual a menos 9. Se você multiplica os dois lados por menos 1, n ao quadrado precisa ser igual a 9. n, então, é igual a mais ou menos a raiz de 9. n precisa ser igual a mais ou menos 3. Seguindo, pessoal, eu preciso que 2k mais 1 também seja igual a zero. Ou seja, o 2k precisa ser igual a menos 1 e k precisa ser igual a menos 1 meio. Finalizando, n mais 3 também precisa ser igual a zero, que é aqui o termo independente. Então, se n mais 3 precisa ser igual a zero, n precisa ser igual a menos 3. Acabou o exercício, Everton? Não, preste atenção num detalhe. Aqui, ó, m precisa ser igual a 1 meio, k precisa ser igual a menos 1 meio, ok. Mas repara que aqui o n pode ser igual a mais ou menos 3, e aqui o n precisa ser igual a menos 3. Se eu opto por n igual a mais 3, esse termo aqui não se anula. Agora, se a gente faz a opção pelo n igual a menos 3, eu anulo tanto o coeficiente do x ao quadrado como o termo independente. Então, a resposta correta aqui é n igual a menos 3. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Valeu, tchau!